eu sou o professor Evandro Ramos, aqui do curso Técnico em Segurança do Trabalho. Essa disciplina estamos trabalhando legislação e normas regulamentadoras. Nesta aula também vamos abordar o item 4, NR1, observações gerais. Como ela se trata de um tema bastante importante, dividimos ela em duas partes. Então você vai ter a primeira parte de aula e vai ter uma segunda aula, que é a segunda parte desse mesmo tópico, ok? Vamos lá, para a primeira parte. Eu quero que você entenda, então, que a norma regulamentadora 01, ela trata sobre as observações gerais, ok? De maneira geral, sobre saúde e segurança do trabalho nas relações entre o trabalhador e o empregado no regime CLT, ok? A primeira versão, para você ter uma ideia do histórico, a primeira versão da NR1, ela é de julho de 1978, ou seja, faz muito tempo. Ela foi a primeira norma e, mesmo assim, ela foi uma norma um pouco ampla, justamente dando um norte, orientação para todos os empregadores e também para empregados no Brasil. Tá claro? A versão atual, que é a que a gente vai trabalhar, ela veio pela Portaria 915, agora de julho de 2019. Então, estamos abordando aqui a norma mais atualizada possível, ok? Mas esteja atento sempre às questões de atualização das normas regulamentadoras. Estamos em processo de atualização, as comissões estão fazendo discussão de várias atualizações possíveis, então sempre esteja atento e utilize a norma mais atualizada para fazer um trabalho, para fazer algum tipo de trabalho específico na área de trabalho, ou na área de estudo, ou no campo de estágio, ok? Bom, vamos lá. Qual é a estrutura da NR1? A estrutura da NR1, ela aborda o seguinte: ela tem objetivo, ela tem campo de aplicação, competências e estrutura, direitos e deveres, da prestação de informações digital e digitalização de documentos, é uma informação nova que entrou nessa atualização. Capacitação de treinamento na segurança e saúde do trabalho, também uma informação nova, de uma nova vertente, novas perspectivas que vieram nessa atualização. Temos também tratamento diferenciado para o microempreendedor individual, o MEI, aquele que constitui um CNPJ e tem até um funcionário, a microempresa e a empresa de pequeno porte. Então, existe agora uma diferenciação em relação às questões de saúde e segurança do trabalho, ou seja, para esses empregadores. Disposições finais, temos anexos com termos e definições e o anexo 2 que trata sobre as diretrizes e requisitos mínimos para utilização da modalidade de ensino à distância e semipresencial, as questões relacionadas à EAD. Então temos agora, dentro das normas regulamentadoras, um processo relacionado ao ensino e utilização de métodos com ensino à distância. Bacana? Vamos lá. Bom, o objetivo então da NR1, o objetivo dessa norma é estabelecer as disposições gerais no campo de aplicação e as definições comuns às normas regulamentadoras, que entrelaçam uma e outra das normas regulamentadoras que são relativas à saúde e segurança do trabalho. Nós temos então campo de aplicação. A NR1 ela se aplica para quem? Ok? Ela se aplica a todos os empregadores e todos os empregados urbanos e também os empregados rurais, tá claro? As NRs elas são de observância obrigatória por todas as organizações, entenda organizações como empresas, ok? Pelos órgãos públicos também, ok? Não é só para o privado, para o público também, desde que o público contrate funcionários no regime CLT, ok? Se o regime de contratação do órgão público, da prefeitura, do tribunal, do governo do estado, do federal, se o regime de contratação for estatutário, com concurso público, com estatuto, ok? É um outro regime, aí a norma regulamentadora não se aplica, tá bom? Agora, se esse órgão público contrata, pode ter concurso, mas faz o registro em CLT, aí sim, essa organização, esse órgão público, ele terá que cumprir as normas regulamentadoras no que diz respeito àqueles funcionários específicos da CLT. Tudo bem? Ok. Cabe então, direitos e deveres, cabe então ao empregador, ok? As empresas, cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre saúde e segurança no trabalho.
Tá claro? Ele tem que cumprir o que está na norma e tem que fazer com que os trabalhadores cumpram o que está na norma. Fica claro isso. Segundo item, informar os trabalhadores. Sobre o quê? Informar sobre os riscos ocupacionais existentes lá no ambiente de trabalho. Então, o empregador ele tem a obrigação de informar o trabalhador quais são os riscos ambientais que existem naquele ambiente de trabalho. Ok? É claro que para ele orientar quais são, ele vai ter que ter feito um levantamento de quais riscos existem. Concorda? Então ele faz o levantamento e aí ele procede para cumprir esse item, ele procede com treinamentos, orientações, DDS para literalmente demonstrar, informar aos trabalhadores quais são os riscos que existem. O que mais que cabe ao empregador? As medidas de controle adotadas pela empresa para reduzir ou eliminar os riscos. Tá claro? Todas as medidas de controle para controlar ou eliminar os riscos devem ser informadas aos trabalhadores. O que mais? Os resultados de exames que foram feitos no admissional, periódico, demissional, na mudança de função, retorno ao trabalho, se for feito algum exame, ok? Se foi feito algum exame. Então, logo, a empresa tem a obrigação de informar ao trabalhador o resultado dos exames. O que mais? O resultado das avaliações ambientais. Lembre da higiene ocupacional. Lembre das avaliações para elaborar o LTCAT, por exemplo, quantitativo. Então, nós temos aqui que a empresa deve informar os trabalhadores quanto ao resultado dessas avaliações ambientais. Quanto tem de ruído? Quanto tem de poeira aqui? Quanto tem de gases? Quanto tem de calor? Ou seja, essa informação deve ser feita e, é claro, a empresa deve ter um registro disso para certificar, obviamente, o órgão fiscalizador que está sendo feita essa orientação conforme a norma diz. O que mais? Elaborar ordens de serviço. É obrigação da empresa também elaborar as ordens de serviço, que é um documento descritivo com todas as atividades que gerais que aquele trabalhador vai fazer naquele cargo, naquela função, para aquele período específico de contrato de trabalho, se tiver algum período específico. Permitir também que representantes dos trabalhadores, por exemplo, sindicatos, acompanhem a fiscalização pelos órgãos de fiscalização. Então a empresa não pode barrar. E outra questão que não está escrita aqui, mas ela é implícita, a empresa ela deve deixar de livre acesso à fiscalização, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. Ok? Então o auditor fiscal foi lá fazer uma auditoria, fazer uma fiscalização, a empresa não pode barrar, proibir, ok? Ele tem que dar, obviamente, o livre acesso e também a documentação que for solicitada. O que mais? Cabe ainda ao empregador determinar procedimentos que devem ser adotados em casos de acidente e doença do trabalho, relacionada também ao trabalho. Então a empresa ela deve determinar um procedimento, escrever um procedimento, literalmente, e informar todos os trabalhadores, treinar os trabalhadores. O que vai ter nesse procedimento, professor? Nesse procedimento vai ter lá o que deve ser feito quando acontecer um acidente com uma pessoa. Então, deve-se informar a liderança, deve-se emitir CAT, deve-se começar a investigação, deve-se proceder com o encaminhamento da vítima para um setor para fazer o primeiro socorros, deve-se proceder para um encaminhamento, por exemplo, para um hospital. Então, tudo isso deve estar descrito nesse procedimento, além de outras coisas, ok? E é claro, um procedimento não serve de nada se ele não for informado às partes envolvidas, que são os trabalhadores. Ter um documento para ficar na gaveta não serve de nada, ok? Outro item importante que cabe aos empregadores: disponibilizar à inspeção do trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde do trabalho, ok? Não posso então proibir. É óbvio que só não vai mostrar aquilo que não tem. Ah, cadê o PPRA? Não tem. Então, tá ok. Não tem mesmo? Não tem. Então, óbvio, ele não está deixando de informar. Ele não tem mesmo aquele documento, ok? Agora, quando tem, ele tem que informar, sim, tá bom? Outra questão ainda quanto ao empregador: implementar medidas de prevenção, ouvindo os trabalhadores, tá bom? Por prioridade. Então, existe uma prioridade para implementar medidas de prevenção no ambiente de trabalho. Eliminação dos fatores de risco, minimização e controle de risco por medidas de proteção coletiva, implementar medidas de prevenção ouvindo os trabalhadores também
relacionando a minimização e controle de risco com medidas administrativas, organizacionais e a adoção de medidas de proteção individual. Então eu quero que você entenda o seguinte: existe uma hierarquia de ações preventivas que devem ser adotadas pelas empresas, pelos empregadores, tá claro? Na sequência, quais são essas medidas, Evandro? Primeiro, eliminar o fator de risco, tá claro? Então, se existe fator de risco, as ações devem ser em primeiro lugar para eliminar o fator de risco. Não conseguiu eliminar, aí vai para o segundo. Minimizar e controlar com proteção coletiva, estabelecer proteção coletiva para os trabalhadores. Não conseguiu eliminar com isso, minimizar e controlar com medidas administrativas e organizacionais, ok? Como administrativas? Proibir o acesso, por exemplo. Organizacional, proibir o acesso a determinados lugares naquela empresa. Serve dessa forma também. E o quarto e último é adotar o EPI. Tá? Então, o equipamento de proteção individual, ele deve ser a última ação pensada pelo empregador de forma preventiva para atuar literalmente com foco para evitar acidente de trabalho e doenças ocupacionais. Cabe ao trabalhador, que é outra parte dessa relação de trabalho, cumprir as disposições legais que se referem às normas regulamentadoras. Então, tudo que estiver na norma regulamentadora que é papel do trabalhador, ele deve cumprir, relacionado à saúde e segurança do trabalho. Inclusive, o que tiver escrito lá na ordem de serviço fornecida pela empresa, treinado pela empresa. É obrigação do trabalhador submeter-se aos exames admissional, periódico, demissional, mudança de função, retorno ao trabalho, ok? É obrigação, ele deve se submeter. Outra coisa, colaborar com a empresa, com a organização, na implantação das ações de saúde e segurança do trabalho. Imagina aquele trabalhador que não contribui com a implantação da empresa. Existe um esforço da empresa para implantar ações de prevenção e o trabalhador não colabora. Então, dessa forma, nós temos que o colaborador, o empregado, ele deve sim colaborar com a organização. Ele não pode jogar contra, ele tem que jogar sempre a favor. Ok? Somos um time. Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador. Então, é obrigação do trabalhador utilizar o EPI. Ok? Se a empresa forneceu, porque existe, obviamente, algum risco e aquele equipamento de proteção individual, seguindo aquela hierarquia, é a última barreira para evitar um acidente ou uma doença ocupacional. Entendeu a lógica da hierarquia? Então, dessa forma, não tem lógica o trabalhador não utilizar, jogar contra a empresa. Então, o trabalhador ele deve sim utilizar. Vimos então nessa primeira parte sobre as normas regulamentadoras, direitos e deveres importantes sobre empregador e empregado, disposições gerais e o que trata também a norma regulamentadora número 1, disposições gerais. Essa é a primeira parte. Aguardo você na próxima aula com a segunda parte relacionada aos temas da NR1, ok? Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.